I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Para fugir do Shadowban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, mais um Clássicos ou Crássicos. Não importa se é clássico ou clássico, de uma forma ou de outra é divertido de se assistir. E eu tô aqui com o meu amigo Iatá e a gente vai comentar sobre Black Sunday, também conhecido como A Máscara de Satã. Ou também, numa das traduções que veio pro Brasil, A Maldição do Demônio. Mas Máscara de Satã é mais legal. Esse filme é de 1960. 1960, com uma atriz extremamente conhecida, né? Para quem conhece filmes de terror, esses filmes da Hammer, e também terror, e os diálogos da vida, né? E os terrores italianos e tudo mais. Sim. Que é a Barbara Steele, que eu não vou falar que ela é bonita, porque ela não é, mas ela é diferente. Ela é aquela estranha. A gente pode chamar ela de uma beleza excêntrica, por assim dizer. Exótica, vai. Exótica. Ela tem os olhos grandes que lembram um pouco a Christina Ricci. Só que Sim. O restante do rosto dela, cara, eu acho ela feia. Mas é assim, né? E ela faz sempre a gatona ela fez a gatona do filme, e até ela ficar um pouco mais velha, ela começou a fazer o papel da megera e tudo mais. Sim. Da matriarca e tudo mais. E ela não envelheceu bem, posso falar pra você. Nem um pouco. Eu vi entrevista dela com 60 anos, Jesus amado, mano. E esse filme é do Mario Bava, para quem não conhece, um conhecido diretor italiano. E a beleza desse filme, o que torna esse filme tão especial, na minha opinião, é o branco e preto, são as luzes, a forma como esse filme foi filmado. Ele é muito bonito. O filme é muito bonito. Tem assim, filme ele é um filme de terror. Ele é um filme de terror sobrenatural. Obviamente, bruxa, né? Satã e tal. O DVD que eu tenho só tem em inglês, né? Não tem nem dublado. E esses filmes também, como todo filme italiano, depois era redublado, cada ator era de um país. Então você tinha a Barbara Steele, pelo próprio nome, ela é britânica. Aí você tinha atores italianos. Então era uma Torre de Babel, né? O cinema italiano. Então era tudo dublado depois. Filmava, não captava um áudio. Então, até esqueci, perdi o fio da meada. Mário Bava, tá. Então, esse filme, ele é muito bonito. Muito bonito. Em 1960 já haviam filmes coloridos. Aí eu, sinceramente, não sei se foi uma escolha estética ou uma escolha financeira que levou ele a filmar em branco e preto. Porque assim como o Mojicão, o Zé do Caixão, escolheu filmar A Meia-Noite Levarei Sua Alma em branco e preto, pelo simples fato do filme em branco e preto ser mais barato do que o colorido. Então, sinceramente, eu não sei se foi uma escolha estética ou financeira, mas eu fico feliz que, de um jeito ou de outro, essa escolha aconteceu e esse filme foi filmado em branco e preto. Porque é lindo, é muito bonito. Eu diria que, assim, não apenas esteticamente bonito, mas um roteiro, assim, que prende, né? E o legal é que a escolha do preto e branco, ela pode ter sido as duas coisas juntas, o financeiro e o estético. Então ele fez algo que ele era mestre naquilo, usar sombra e luz, que é justamente um dos pontos altos aqui, né? O Mário Bava, ele colocou ali, assim, né, tipo uma alma muito grande, né? Que é uma coisa que se passa na Idade Média e tal, né? Da bruxa lá, condenada por uma morte terrível, né? Pelos inquisidores que cravaram na sua face uma máscara amaldiçoada, né? Com aquelas lâminas e tudo mais, né? Que é a máscara do demônio, né? Tipo, naturalmente. Mas aí ela ameaçou todo mundo e prometeu voltar pra se vingar. E aí, basicamente, assim, na hora que volta a ter vingança, né? Tipo, quando tiram aquela estaca, por assim dizer, aí sim a coisa começa a ficar boa.
A história é simples, assim, é uma história simples do período, principalmente, mas apesar da história ser simples, o filme te segura. E é um filme que, mantém muito. Esse é clássico, não é clássico, não. Esse filme é clássico também. Esse filme, ele segura fácil até hoje, por conta da beleza da cinematografia dele, da fotografia do filme. E a história é uma história simples. Não que as histórias de terror modernas, sobrenaturais, sejam muito melhores do que essa era, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é muito do período, né? E quem está acostumado a ler livros ali do século XIX, literatura do século XIX, século XVIII, e até do começo do século XX, é muito comum os protagonistas da história se apaixonarem de forma muito rápida, né? Sim. Isso era um tropo muito comum, mas de forma geral na literatura mesmo, vem de muitos séculos, né? E mesmo porque, se a gente parar para pensar de onde veio esse tropo, faz todo sentido por conta de que muitos casamentos eram ajeitados. E muitas vezes a pessoa, na maioria dos casos, a menina casava nova com um cara acima de 40 anos, né? Era muito comum. E o cara, às vezes, via a mina realmente ali, ia lá trocar ideia com os pais, propunha casar com a menina e às vezes não tinha trocado 2 palavras com a figura. Ele só tinha achado ela bonita e, isso aí vai me dar um fio bonito. E basicamente era isso mesmo. Então é um tropo comum na literatura e também nesses filmes por conta disso, do personagem se apaixonar, os protagonistas se apaixonarem de forma louca e tão rápida. Não que tenha mudado muito, porque é muito comum também em filmes de ação. Esse tropo persiste até hoje. Os protagonistas se apaixonarem numa questão de dias, já não conseguem viver um sem o outro. Não, mas uma coisa que eu gosto, assim, bastante, inclusive, nesse filme, é que é imprescindível registrar a cena aí que a máscara do demônio é cravada brutalmente no rosto dela e tal, né? A pancada do martelo pesado, o sangue, né, e tudo mais. Então, assim, a gente já sente um pouco até aquela dor só olhando, né? E tem aquela sequência da ressurreição do Javutite, eu não lembro como pronunciar. Javutite, deixa eu ver aqui. Isso, né? Que ele volta do mundo dos mortos também com uma máscara do demônio cravada no rosto e saindo devagar aí da sua tumba gelada, remexendo na terra. Foi um momento de horror. O nome do cara é Javutite. Javutite, isso. Cara, até eu conseguir lembrar esses nomes. Não dá, né? Não dá. Vaida, Gorobek, Kruvayan. É um pior que o outro pra lembrar. É nome tipo do leste europeu. Todos os personagens têm nomes do leste europeu. Sim. A maioria do elenco é italiana, com exceção de 2 atores, 3 atores que são ingleses. Sim. Os filmes se passam na Moldávia, né, mano? Verdade. Agora, uma coisa que eu até deixei anotado aqui, né, dentre as curiosidades e tudo mais, assim, é o fato do filme ter recebido vários títulos alternativos na distribuição dele no mundo todo, né? Tipo, de Black Sunday nos Estados Unidos, né, Revenge of the Vampire na Inglaterra, né, A Vingança do Vampiro, House of Fright, Mark of the Demon, Demon's Mask, Hour When Dracula Comes, né, tipo, a hora que o Drácula vem. Mas ficou muito louca. O título original do filme é La Máscara del Demonio. Isso. Então, assim, La Máscara del Demonio. Pois é. E uma coisa assim, a ideia de como a bruxa inicia a ressurreição, né, por causa das contas de sangue, as gotas de sangue, né, do ferimento do professor Kruvayan, né, foi também utilizada para fazer o Conde Drácula de volta à vida no início do filme Drácula, o Príncipe das Trevas, de 65, né, que é outra da Hammer aí e tal, com Christopher Lee. Então eu acho bem interessante a gente lembrar, né, esses pequenos detalhes que são reutilizados, assim, no caso dela, que era uma bruxa, no caso do Drácula, do Christopher Lee, e por aí vai. Esse filme não é da Hammer, não, cara. Não. Mas a ideia das gotas de sangue e tal, da forma que foi usado. Que assim, que os filmes da Hammer usaram muito isso, então foi genial ter sido usado nele também. Em quadrinho também usava. Eu comprava, quando eu era criança, o meu pai comprava pra mim quadrinho de terror.
Ah, E virava e mexia. O cara ia lá, tirava a estaca do Drácula, jogava um pouquinho de sangue em cima das cinzas e renascia o Drácula, né? Porque tem que ter mais história do Drácula. exato. Isso é um tropo bem. Se tornou comum, na verdade. No quadrinho, nos filmes, na literatura. Sim. Mas Nossa, filme mas é muito bom. É muito incrível. bom. Inclusive, recomendo aí pra galera, né, conhecer mais né, do Mário Bava, da Steel também, né, os filmes da época, assim, né, tanto os coloridos quanto os preto e branco valem muito a pena serem lembrados. Então, quem não conhece, essa é a dica aí importante do dia, pra você conhecer um filminho legal, um terrorzinho da hora, uma coisa assim, fina. É um clássico de verdade. Pra quem gosta de Hammer, de repente não conhece esse filme, pô, tá perdendo. Assim, nem todos. Se você pegar no mundo dos filmes de terror italianos, 80% é lixo, mas é lixo assim. Os espanhóis também. Tem os filmes espanhóis assim horrorosos. Né? Não, mas aí você tá lembrando daquele do Capeta em Forma de Guri lá, né? Tipo, o adulto parecendo criança, que na hora que vai mamar a mulher lá, ele arranca o bico do peito dela. Eu esqueci o nome desse filme, mas é italiano, se não me engano. Não, tem um monte de filme de zumbi. Porque nos anos 70, o cinema italiano de terror dos anos 70 é tenebroso. É tenebroso, é horrível. Eles faziam versões. Isso quando não era versão Aí depois, nos anos 80, piorou. Era tudo versão. Eles faziam 500 versões de filme do Star Wars, do Mad Max. Sim. Nossa senhora, era tenebroso, mas tem muita coisa boa. Do Mário Bava, do Katsu. Ai, do Dario Argento. Pô, o Dario Argento é maravilhoso o filme dele. Tem muita Aliás, coisa. o Vermelho Profundo, né? O Profundo Rosso. Eu esqueci o nome que deram aqui no Brasil. Eu tenho esse filme, não é o Prelúdio pra Matar? Deixa eu ver. Eu acho que é. Que o... Prelúdio pra Matar. Meu, é maravilhoso. E aquela poesia, né? Que eu amo a cor vermelha, né? A cor da raiva, do sangue, a cor do amor. A diferença do Dario Argento por Mário Bava é o uso primoroso das cores, né? Sim. O Dario Argento, ele brinca muito com cores nos filmes dele e é muito legal isso, do Dario Argento. Mas a gente tá falando do Mário Bava e tá falando do Black Sun. Hoje é Mário Bava. Hoje é Mário Bava. Vai pegar traremos aí também aí a gente não vai falar tipo do Suspiria, que é bunda, todo mundo conhece. Não, e Suspiria teve até aquele remake ruim lá. Pode falar do Prelúdio pra Matar. Pode falar do Prelúdio pra Matar, que é legal. Então, assistam o Black Sunday, é um filme de terror gostosinho. O clima é bem bacaninha. Você fica envolto naquele clima do filme. Você presta atenção no filme, é importante também. Claro, se você não for um zoomer tiktoker com déficit de atenção, você senta, você fica prestando atenção realmente no filme, porque a história é bacaninha, você quer saber o que vai acontecer depois, tal. E tem a Bárbara Steele, que para muitos era uma deusa dos cinemas de terror, e para pessoas como eu era só uma mulher meio estranha. Mas a gente, para ser educado, a gente fala que tem uma beleza exótica. Né? Beleza exótica. Educado, a gente fala beleza exótica. Não, porque tem mulher que tem beleza exótica, é bonita, mas no caso dela não é não. Os olhos dela são bonitos, não dá pra falar. Os olhos dela são muito bonitos e expressivos também. Sim. Extremamente expressivos. Eu acho quase que uma Bette Davis, né? Ela fez tanto sucesso para esse tipo de filme pela expressividade dos olhos dela. Sim. Como o seu. Qual é o nome do pai do Jor-El? Como o seu Edson ensinou o Jor-El a expressividade máxima. Filho, use o poder da expressividade. Como é que é? Filho! Quando eu tinha a sua idade, eu também tinha 8 anos. Filho, quando eu tinha a sua idade, eu também tinha 8 anos. Filho, use o poder da expressividade máxima, filho. Vai, filho! Expressividade máxima, filho! E as expressões dele são incríveis no desenho. Então, eu acho que até por isso ela fez tanto sucesso nesse nicho de filmes. Sim. Mas é isso aí. Então, esse foi mais um clássico ou clássico. Deixa aí o seu comentário e até a próxima.
Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.